Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. E Vivi, que legal te ver aqui, que bom. Vou esperar. Hoje nós vamos fazer uma live sobre a importância da conexão com os nossos filhos. E para isso, né, eu convidei a minha colega Fernanda Borella, psicóloga também. E eu estou esperando ela chegar aqui para a gente começar, enquanto o pessoal também vai chegando, né? Quem quiser ir falando de onde é, vai ser bom conhecer um pouquinho. Vivi, minha amiga de adolescência, e olha que bacana, hein? A gente falando de conexão e nada como a rede social para conectar a gente, né? Com quem foi importante na nossa vida. Que bacana, muito feliz, Vivi, de te ver aqui, e importante também, né, tá nessa conexão. Deixa eu ver aqui se eu consigo, vou convidar aqui a Fernanda, para ela poder entrar, que eu esqueci desse detalhe, convidá-la. Só um minutinho, gente. Deixa eu só digitar aqui, que vocês sabem como é que é, né? Essa questão de ficar... Esse telefone, ele fica preso. Alguém aqui já pensou nessa questão da conexão com seu filho? Me conta aí, digita aí para mim, como é que você tem feito essa conexão? É a partir de que essa conexão é feita? Enquanto eu digito aqui para chamar a Fernanda. Alguém aqui quer me contar como é que é feita essa conexão? A gente fica aqui tão sozinho nessa live. Ah, gente, troquei o negócio aqui. Bem, então vamos lá. O que eu penso em relação a essa questão da conexão e por que a gente decidiu trazer aqui hoje para vocês, né? A gente vive no mundo aí do piloto automático, não sei se vocês já pararam para pensar. Às vezes a gente está no corre-corre do dia a dia e aí a gente chega no momento do dia que a gente até respira mais fundo, né? A gente esquece de respirar, né? Nessa vida corrida, nesse momento de tanta informação que a gente recebe, né? Então, ó, a Fernanda chegou. Então, nesse momento do corre-corre, acaba que a gente fica sem essa conexão que é tão importante, né, Fernanda? Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá? Ah, então tá bom. Boa Tá tudo noite, quem tá nos certinho. acompanhando, tudo certinho? Já Então fiz tá ótimo. trapalhada aqui, Fernanda, já virei a câmera pro meu quarto, já voltei, tudo tentando te achar nesse negócio aqui. Faz parte, Ana, faz parte. As pessoas sabem que a nossa vida aqui é real, a minha câmera tá caindo. Daqui a pouco eu tô de ladinho Não aqui, que eu tô é? vendo que ela tá de ladinho, tá caindo. Aí eu vou acompanhando com a cabeça, assim, ó, de lado, mas tá valendo. Né? Tá Isso valendo. aí. Isso aí. E aí, Fernanda, estava trazendo para eles, assim, que nesse dia a dia nosso, a gente vive nesse piloto automático, né? E fica nessa correria que às vezes nem respirar a gente respira, né? Direito. Uhum, E por isso que a uhum, gente vê a importância dessa conexão, né? uhum. Então, só dei essa introduçãozinha. Se você quiser trazer quem você é aí, para o pessoal te conhecer, né? E a gente Sim. começar o nosso bate-papo. Só peço pra você abaixar um pouco a sua câmera, tá vendo só o seu nariz pra cima. Abaixa um É pouquinho aí. mesmo? Pronto, agora, agora Ah, sim, batom rosa, agora eu tô vendo tudo. ah. Agora sim.
Já se apresentou, Joia. Ana? Já, né? A turma tá entrando ali. Sim, agora já foi. A Lili, alguma coisa aqui, né? Foi agora. Então, eu Isso. sou a Fernanda, né? Fernanda Borella. Eu sou psicóloga também. Atuo na clínica há 8 anos. Passei pela psicologia social, psicologia organizacional. Já rodei um pouquinho aí. E agora estou retornando com força e somente clínica. Eu tentava conciliar tudo ao mesmo tempo, era aquele cansaço danado. Chegava em casa com uma realidade muitas das mães, nós, né, Ana, ainda, e cansada de lidar com tudo aquilo, e hoje atuo somente na clínica, atendimento online, não é? Especificamente aí para orientação de pais e público adulto de forma geral. E nosso tema aí hoje é de grande valia, de grande importância, que é educação positiva. Chegou a falar um pouquinho com ele sobre o que é educação positiva, como funciona isso? Não, ainda não. Não? Só trouxe a questão mesmo da conexão, né? Que eu estava aqui com Uhum. problema de conexão e aí eu trouxe Literalmente essa falando, né? importância aí. A conexão minha e o celular, né? E esse live que ainda é um bicho Entendi. de 7 cabeças para mim. Mas se você Mas quiser vamos trazer, ver. Fernanda, pode continuar aí. Então tá legal, vou continuar. A Kelly dando boa noite. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui, que eu entrei e não vi. Quem que entrou, quem depois de mim estava antes de mim aqui. O pessoal foi entrando aí, Flavinha. Que bom você estar aqui também. Boa noite. Ana, muito importante pedir para a turma que foi entrando, deixar coraçãozinho pra gente aí. Né? Tem uma figurinha aqui embaixo que é um aviãozinho que você compartilha a live e o Instagram entende, não é? Que ao compartilhar, ao mandar coraçãozinho, que é uma coisa, um assunto relevante, dispara para mais pessoas. E assim, então, fazemos uma rede, né, importante aí com os nossos pais que nos acompanham, conhecem o nosso trabalho, e outros que não conhecem, não é, essa importância de falar de educação positiva, educação consciente, educação mais leve. O nosso tema justamente é esse hoje. A importância da conexão para a educação positiva, não é? E para falar dessa conexão, que é a base, não é, de todos os assuntos, estamos com um grupo, né, Ana, da jornada Conexão Família, no WhatsApp, bastante mãezinha hoje colocou bastante conteúdo, suas dores, na verdade, não é, em relação aos desafios da educação, tela, birra, o combinado, meu filho não aceita o combinado de jeito nenhum, não quer dormir, aquela brigaiada, aquelas palmadas também. E quando a gente fala sobre educação positiva, é uma construção e uma desconstrução, não é, de uma educação tradicional que nós herdamos nossos pais, educação aonde eu mando e você obedece, né? Olha o meu tamanho, olha o seu. Então, através da educação positiva, que tem como objetivo aí educar com foco no afeto, na compreensão, no respeito e principalmente no aprendizado mútuo, onde eu ensino, mas também aprendo com meu filho. Independente da idade, né, Ana? Independente da idade. A educação positiva vem justamente falar o quê? Você pode ser firme com seu filho, que precisa, porque a firmeza, né, coloca o limite nele, para ele é muito importante, porque assim eu consigo desenvolver uma habilidade que é essencial para a vida, que é a resiliência. E sem limite, como que eu vou desenvolver resiliência se tudo que eu quero, eu posso, a hora que eu falo, me obedecem, né, enquanto filho. Então, onde que eu aprendo a ser resiliente? Aí eu vou aprender isso lá na vida adulta, com meu chefe, não é? Aí pensa nas relações laborais, relações familiares, como serão se a pessoa não desenvolve essa resiliência já na infância, na adolescência, com o limite. Então, o limite é algo muito importante. Porém, com gentileza, né? Então, eu consigo ser firme, preciso ser firme, porém, sem ser mal educado com os filhos. Sem ser, como posso falar, uma forma que não seja tão grosseira, né? Sem passar do limite. Isso eu costumo Pode dizer, falar. Fernanda, que a gentileza e a firmeza, e foi onde que eu me encontrei enquanto mãe, né? Porque eu nunca consegui ser tão dura, eu não sou essa pessoa dura,
né, que geralmente a gente escuta que os pais têm que ser, né, que o limite é através da imposição, do autoritarismo. Eu nunca consegui, né, trazer isso, e também você, que é um limite ali entre a permissividade, né, e você colocar esse limite que é necessário. Então, eu costumo dizer que a gentileza e a firmeza, ela é como se fosse respirar, né? A gente a nossa respiração precisa do quê? Da inspiração e da expiração. Então, precisa da firmeza e da gentileza, né? Então, isso, o quanto que é importante, o quanto que essa questão da gentileza mostra o respeito, né? Às vezes a gente está trazendo para os nossos filhos essa questão do respeito, né? E quantas vezes a gente deixa de respeitar eles, né? Então isso é super importante, né? E aí quando vem essa, né, da disciplina positiva, que é o caminho do meio, né? A gente não precisa nem ser autoritário e nem permissivo, a gente pode ser amoroso e firme e criar uma conexão muito grande com os nossos filhos, né? Então eu me encontrei. Não sei se você também, enquanto psicóloga, já nessa jornada da clínica, né? Se você também se encontrou, né, na disciplina positiva, nessa questão da conexão desse caminho do meio. Ana, eu vou te falar uma coisa, viu? Antes de eu conhecer, né, de me apresentar a disciplina positiva através da Aline Cestaroli, né, uma grande querida que nos apresentou isso tudo aí, esse mundo bacana, eu não entendia nem sequer a palavra conexão direito. Vou ser muito sincera para você, não é? Para mim era tudo relação. E a relação, por curiosidade, busquei isso no dicionário, no Google, né, que vem dicionário lá pra gente, é a palavra, o que significa conexão e relacionamento. Eu me deparei com uma coisa muito bacana que eu nunca tinha pensado sobre isso antes. Antes, eu apenas me relacionava com meu filho. Meu filho tem 7 anos hoje, me relacionava. O que é relacionamento, não é? É conviver bem com as outras pessoas. Porém, esse bem, ele de fato, ele é vivenciado na harmonia, na paz, na leveza que a gente precisa através da conexão. Que a conexão é união, conexão é ligação, conexão é vínculo. Que grande diferença que é isso. Então, como eu falo antes, eu me relacionava como mãe, né? Sempre fui apaixonada pela maternidade, sempre respeitei meu filho, porém sem conexão. Então, era justamente, eu sou a mãe, eu mando e você obedece. Simples assim, não é? Ele vinha com uma demanda para mim, Enzo, vai aí, não, pai, isso acabou. Hoje não, eu consigo ouvir o meu filho. Eu consigo entender através dessa empatia que a educação positiva nos coloca nesse movimento da empatia, não é, Ana? Que, olha só se fosse comigo. Está na hora de tomar banho, ele está vendo o desenho favorito dele e é preciso desligar a televisão para tomar banho. Me coloca no lugar dele. Imagina no filme, uma série que eu quero ver, alguém me chama, eu tenho que largar minha série e fazer alguma coisa que eu não queria. Poxa, que chato. É muito chato isso. Então hoje eu consigo colocar no lugar dele no sentido de quê? Filho, eu sei, e a gentileza e firmeza comanda junto, né? Olha, exemplo é o quê? Filho, eu sei que o desenho é bem legal, que você gosta do desenho. Eu também gosto de desenhar e tal. Eu falo isso mesmo com ele. E agora é hora do banho. Vamos. Preciso tomar banho, não é? Então, assim, eu consegui entender isso através dessa conexão, Ana, que está fazendo uma grande diferença na minha vida. Eu não falo que eu conheci a disciplina positiva, né, que transformou minha vida como um todo, não só como mãe, né, porque a disciplina positiva é uma filosofia de vida, uma abordagem de vida, que vamos olhar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, através de ferramentas e técnicas que proporcionam justamente isso pra gente. Mas eu consegui, estou conseguindo aos poucos, né? Porque também não é fórmula mágica, né, Ana? A gente não tem como praticar e falar, nossa, isso daqui funciona pra mim, cai como luva, o que eu faço, o que eu falo, não, mentira, né? Tem dia que nada funciona, que eu tô também irritada, que eu tô de TPM, que eu dormi bem, tem dia que o Enzo também tá irritado, estressado, tem muita atividade da escola e fica doidinho, coitado, fica doido também, pronto. Mas aí eu aprendi o quê? Através da disciplina positiva, a reparação. Desculpa, filho.
mamãe hoje não tá legal, ih, me irritei com você. Ele vem, me abraça, pede desculpa também. Ele vem pra mim hoje, Ana, olha que incrível isso. Ele percebe que eu tô irritada, ele fala, ontem ele falou assim comigo, mamãe, você quer um abraço? E tem um ponto, Fernanda, que é super bacana, que é o quê? A conexão, ela gera a autocorreção, né? Então, quando você traz essa conexão com a criança, porque a criança, numa certa idade, ela ainda te obedece, né? Assim, você, digamos que ela te olha de cima para baixo. Quando a criança vai crescendo e vira adolescente, ela te olha como igual, né? Ou até mais alto que você. E aí, essa parte da conexão, quando você cria justamente isso, que a conexão ela é o quê? É o respeito, né? Quando você trouxe, eu consegui me colocar no lugar dele vendo o desenho, significa o quê? Eu entendo. Por que que para ele, se ele der uma birra, né? O porquê disso tem um fundo, né? A gente consegue, essa conexão, ela não é só você, vou chegar lá, falar que eu te amo, né? E pronto, acabou. Não, a conexão, ela é muito mais profunda. Então, não é fácil, ela precisa de prática. Não só a conexão, mas todos, né, os instrumentos que a gente tem da disciplina positiva ou da educação de filhos, né? Voltando para essa parte positiva, porque a gente não está acostumado, é algo novo, a gente tem um sistema aí da parentalidade, digamos assim, ou da forma de educação dos filhos, que é super arraigada, é lá de trás, né? A gente está em 2020, então, muitas vezes a gente conversando, né, Fernanda, não sei se você lembra das nossas conversas, e a gente vendo algumas questões que alguns pais trazem pra gente, que quando traz o comportamento, você acha que é um adulto, um adolescente. Quando você vai ver, a criança tem 2 anos. É assim, ele enfia uma coisa na cabeça e não tira mais. Aí quando você vai ver a idade da criança, ela tem 2 anos de idade. Então, assim, ela nem tem maturidade para isso, né? Para fazer manipulação, ela não tem essa cognição, essa intencionalidade, né? Então, o quanto que é importante quando a gente olha conexão como algo realmente da empatia, né? E aí, quando a gente pensa de muitos pais que trazem assim, ele não me obedece mais, parece que ele não entende o não. Dependendo da idade, ele não obedece o quê? Ao que é imposto ou aquilo que ele participou e foi acordado e ele se sentiu acolhido no seu sentimento, né? Ele se sentiu e falou, poxa, minha mãe me entendeu. Ela sabe que eu queria ver o desenho e eu estou muito chateado com isso de ter que sair, mas precisa tomar banho, tem a necessidade da situação, né? Então, quanto que essa conexão é necessária, né? Para a gente poder trazer essa questão positiva com os nossos filhos, né? E o quanto que a gente precisa se mudar, né, Fernanda? A gente precisa olhar para a gente, né? Eu trabalho há 15 anos com adolescência e infância, né? E eu precisei, né, ao longo dessa caminhada toda, a gente precisa mudar, a gente precisa olhar o que é que não está dando certo, né? Por que tal comportamento está tão desafiador para mim? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? Então, o filho não vem com manual, a gente aprende a ser pai e mãe sendo, né? Então, a gente precisa também olhar para a gente. Diga aí o que você ia falar. Exatamente isso que... Tá dando eco pra vocês aí, gente, ou não? Não. Só pra mim tá dando eco aqui, então. Beleza. Pessoal, vocês estão acompanhando bem a gente? Quem entrou aqui, que tá na live agora, tem alguma pergunta para fazer? Estamos trocando uma ideia aqui com eu e Ana, mas vocês sentem vontade também para conversar com a gente, tá? Interagir, colocar pergunta aqui. Algumas situações que vocês têm vivenciado aí do que nós estamos falando, coloque aqui se faz sentido para você também ou não, não é? O retorno que vocês dão pra gente tá com eco, tá falando tá com eco. Pra mim também tá com eco aqui, dando retorno. Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Pra eles também tá. Deixa eu tirar e colocar aqui de novo, peraí. Estranho. Melhorou? Ainda não, né? Ei, ainda não, tá dando um eco ainda. Então, Ana, fale mais você, porque esse eco é chato no ouvido das pessoas. Enfim. Mas tá bem baixinho, Fernanda, mas está. Tá, se atrapalhar muito, mas você tá me fala baixinho. Que eu me calo, tá bom, gente? Que é chato o eco na cabeça da gente, né? O feedback que vocês dão pra gente é importante, porque nós estamos com essa semana aí
de lives, né, diárias. Na verdade, até falei no grupo lá, né, Ana? São aulas que nós damos ao vivo, não deixa de ser aula, 1 hora de live é uma aula. Ok, Flavia, ainda não tá ouvindo, bacana, show. E assim, como eu falei no grupo, né, que nós estamos participando lá da jornada Conexão Família. A conexão é a base de todas as respostas que vocês, mães, colocaram lá pra gente hoje. Toda a resposta. Né? Se eu vou parar a pensar sobre birra, eu preciso entender que se eu não estiver conectada comigo primeira, como a Ana está falando ali, né, Ana? Quais são as minhas mudanças? Me conectar e estar conectada com o meu filho. Tem duas birras, o do meu filho e a minha. Não é? Outra situação, tela, foi falado lá, né? Meu filho não sai da tela, Fernanda. Ai, tem tanta situação, nós anotamos toda a pergunta de vocês aí. Tela. Qual a conexão que eu tô tendo com meu filho para ele compreender ou não de que precisa ter limite na tela? Qual a conexão que eu estou tendo com meu filho ou não sobre o que mais colocar aí, ó? Estudo, ciúme do irmão, não é? O que mais colocar aqui, ó? Responder, criança responde mal, dormir, não quer dormir. Tantos desabafos que eles colocaram pra gente lá hoje. O que está por trás de tudo isso aqui é a conexão. É a forma que eu falo. A comunicação assertiva, né? Comunicação assertiva não é simplesmente falar para o outro escutar, ouvir, enfim. Não é verdade? A conexão faz parte... Comunicação, desculpa. Faz parte totalmente da boa conexão. Ok? Então, assim, não adianta eu falar, filho, tira o celular da mão para dormir. Vai, desliga isso logo. Que isso? Você gostaria de falar isso com você? Olha a empatia aí. Quando ele fala de combinados, é a mesma coisa, né, Ana? Educação positiva nos coloca no movimento de que pensamos juntos, em ações juntos, e não eu, como mãe e pai, dita as regras, as normas da casa, os horários, todo mundo cumpre. A educação positiva olha o seu filho, independente da idade dele, como um ser humano digno de respeito e de ser ouvido. Levando em consideração as singularidades das idades, né, sim, Fernanda? As condições que eles têm, né? Então não é só simplesmente, então vou respeitar e aceitar. Não, cada situação é uma e cada idade é uma, né? Igual a Gessi está trazendo aqui, como é que se conecta com uma criança de 2 anos, né? Então, conectar vai depender da idade e vai depender da situação. Né? E se a gente não se conecta no sentido de justamente isso, Geis, tentar entender o que está por trás do comportamento dela. Uma criança de 2 anos, ela ainda é muito novinha, né? Até os 3 anos, ele ainda está num desenvolvimento muito ímpar da vida, né? E esse desenvolvimento, muitas vezes a gente costuma, sabe, Geis, dar o exemplo do não, né, Fernanda? Geralmente os pais, até os 3 anos, falam assim, mas ele não entende um não. Ele não entende um não. Eu falo não, não, e ele não entende. E ele não vai entender mesmo a palavra não. O significado da palavra não. Ele não tem capacidade para isso. Então, de que forma que a gente precisa mudar essa comunicação para que seja mais efetiva, né? Então, quando vamos fazer aquela brincadeira, Fernanda, do não, para eles entenderem um pouquinho dessa conexão, eu vou falar para Fernanda, Fernanda, você não só a Fernanda, todo mundo que está aqui, tá? Então pense comigo, você não vai pensar no elefante rosa, você não vai querer tomar uma água, você não pode falar. O que vocês sentiram? Fernanda, me conta aí, como é que é essa questão do não? É tudo sim. É tudo sim. O elefante rosa brotou na cabeça, não foi? Você não eu imaginei até o tamanho dele, imaginei até o tamanho dele. Né? Então a gente precisa, nessa parte da conexão, também entender o desenvolvimento da criança, né? Entender o funcionamento neurobiológico dele, não é só o comportamento, não só é uma ação aprendida, tem daqui também, da nossa cachola, e a gente precisa trazer, né, enquanto adultos, ajudar a criança nesse desenvolvimento, nessa maturação dela também, principalmente cerebral, que não está toda maturada. Né? Isso. E um ponto, Fernanda, que eu queria trazer, que você trouxe para você poder continuar aquela sua fala, não sei nem se você lembra,
Mas é que a comunicação, o comportamento, ela é uma forma de comunicação. Então, quando a gente traz uma criança de 2 anos está dando birra, ela está dando birra porque ela não tem condição de falar, nossa, mamãe, estou muito triste porque eu queria este brinquedo e você não entendeu o que eu queria, ou você não me deu. Ela não tem essa capacidade. Então, ela tem um cérebro que a gente fala muito primitivo, né? Que ela vai reagir com a emoção. E a emoção é o quê? Da birra é raiva. Eu fiquei com raiva. E quando eu fico com raiva, eu faço o quê? Eu fico tensa, né? E aí vem a birra. Então, a gente conectar com esse nosso filho, de olhar o quê? Olha, né? O que ele está trazendo com essa birra? É puramente birra? Não. Sempre tem. Todo comportamento tem algo por trás. Tem uma comunicação. E que a gente precisa, muitas vezes, ser detetive para poder, né? Conectar com isso que ele está falando. Então, a conexão não é fácil. Ela é difícil. Ô, Ana, deixa eu falar uma coisa pra você. A Nana tá falando assim, tem muita dificuldade de comunicação com meu filho de 5 anos. Preciso falar muitas vezes para fazer o que precisa. Aí eu penso, Nana, sabe o quê? Como eu estou falando? Qual é o tom da minha voz? Qual é a velocidade das minhas palavras? Qual é a entonação da minha voz? Qual que é a expressão facial que eu utilizo ao conversar com meu filho? Eu mando ou eu faço o meu filho pensar? Tem toda uma diferença nisso daqui. Com crianças, né, que a gente costuma falar, tem até, Ana, agora que deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar onde que tá o meu livro, que agora que eu preciso dele, ele sumiu, tá? Mas depois eu achei. Tem esse livro aqui, você conhece, né? Conheço Disciplina bem. Positiva para crianças de 0 a 3 anos de idade. Ele é maravilhoso. Quando nós vamos falar uma live específica sobre birra, crianças pequenas, eu vou explorar bastante esse livro, né, Ana? As duas para vocês. Então, eu vou falar com você agora, mãezinhas aqui, pais também presentes, que essa conexão com os nossos filhos requer alguns passos importantes. Para realmente pensar numa educação positiva e começar a desconstruir uma base de educação por ameaça, por chantagem, por permissividade, enfim, tudo aquilo que não ensina habilidade de vida para o nosso filho. Mas, como eu falei, tudo isso é construído aos poucos. É treinamento. Se eu vou tirar a carteira de habilitação, né, vou dirigir, eu preciso entrar na aula, não preciso? Eu tenho aula teórica e tenho aula prática para então, no dia da prova, pegar e ter uma pessoa me avaliando ainda. Então, olha o tempo que eu passo treinando, primeira, segunda, direita, esquerda, retrovisor, eu treino aquilo constantemente. Para que na hora eu consiga, então, manter firme ali. E mesmo assim, às vezes a ansiedade, não é? Me tira o foco, eu acabo não conseguindo. Mas é importante passar pelo processo, que é o treinamento. Então, não adianta a gente falar para você assim, ó, é importante conectar com meu filho, mas eu grito com ele. Como que ele não vai gritar com você? Como que ele não vai ter as mesmas atitudes que você, que o seu primeiro passo que nós sabemos muito bem, que é, mãe, pai, nós somos o exemplo. E os nossos filhos observam as nossas atitudes e não nossas palavras. Aquele monte de sermão, aquele monte de falação, não adianta de nada. Entra aqui e sai aqui. Então, eu preciso falar 1000 vezes para ele escutar. Vamos pensar, então, uma nova abordagem para falar. Vamos fazer ele pensar sobre aquela situação. Filho, a situação é essa. O que você sugere, então, para melhorar essa situação que está acontecendo aqui? Qual que é a sua sugestão para isso? Não quero tomar banho. Tá, então o que você pode fazer, então? Vamos combinar um horário? Qual horário que você acha melhor? Qual que é a diferença entre tomar banho 5 da tarde e 7 da noite? Estamos na pandemia. Qual a diferença vai fazer na sua vida se tomar banho logo depois, não nesse agora? Então sempre tem coisas que ficam muito a nível do querer de uma chefia, não de liderança do pai e da mãe. E tem até o conceito de disciplina, e tem um conceito de disciplina, né, Fernanda, que a gente utiliza muito,
que disciplina vem de discípulos, né, do latim, Discípulos. que segue um líder, né? Então, pai e mãe tem que ser esse líder. E é isso que você falou, nós somos exemplos, né? E como exemplos, a gente tem algo aqui dentro da nossa cachola que são os neurônios espelhos. Então, as crianças, elas olham para, né, a gente, para as nossas reações, e elas espelham isso. Então, se a minha mãe se comunica comigo gritando, é assim a forma de se comunicar, então eu vou passar a gritar. Né? Então, isso que você está trazendo, Fernanda, é super importante. E também de poder flexibilizar, às vezes, muitas vezes a gente, como neuropsicóloga, às vezes a gente recebe muita questão de atenção, né? Déficit de atenção, não déficit, porque aí já é algo mais específico, mas ele não se concentra, ele não consegue. Quando a criança é pequena e ela está lá exercitando o poder de concentração dela, e aí chegou 5 horas, ela precisa tomar banho, a gente fala, não, para, você só está desenhando. Não, ela está desenhando, ela está concentrada naquilo. Então, ela precisa daquele momento, ela está exercitando a concentração dela, e a gente vai lá e corta do nosso tempo corrido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do tempo, para não ser algo que desconecta, tanto a gente se desconecta, quanto desconecta do filho, né? Então, essa questão também da gente olhar, olha, quantos minutos você precisa para terminar isso que você está fazendo? Né? Claro, dependendo da idade, né? Uma criança que já tenha, eu quero mais um pouquinho. Então tá, vamos combinar aqui no relógio, esse pouquinho, quando chegar aqui você vai tomar banho. Combinado, ok. Então, isso é importante a gente também flexibilizar conforme a situação. E às vezes a gente vai precisar, sim, chegar atrasado um pouco no trabalho para poder acolher o nosso filho, que quer que a gente leve, né, que a mãe leve para a escola e não quer ir com o pai, né? E isso é a mesma coisa com a adolescência. Muitas vezes a gente fica, mas ele está jogando, né? Vamos pegar a questão da pandemia. Ele só tem os contatos com os amigos ali, na internet, né? Eles não estão podendo estar juntos. A adolescência, o grupo é super importante. Então, quanto que a gente precisa olhar para a situação, né? E para a criança e também se olhar. Então, assim, a conexão não é simples, né? Mas ela é possível e necessária, né? Total, Ana. É muito importante a sua fala também. Deixa eu só dar um alô aqui para a Jéssica, tá tão assim preocupada, não é, em relação ao filho dela, de birra, né? De machucar na hora da birra, bater a cabeça, morder, puxar cabelo. Nós vamos ter uma live específica sobre birra, tá? Vai falar todas as problemáticas aí da birra, como algumas dicas para vocês lidarem com a birra também, entender como funciona essa cabeça dessa criança na hora da birra, tá legal? Você não vai ficar desamparada, tá? Não vamos entrar especificamente aqui no assunto birra, porque o assunto birra é uma live de 1 hora mesmo, até mais até, né, Ana? Então, assim, acolha seu filho, tá? Em relação para ele não se machucar, tire os objetos perto dele para que ele não possa se ferir, se machucar, porque sim, é perigoso. A criança é movida à emoção, 100% emoção nesse momento. Tá? Ela não vai racionalizar, opa, aqui eu não posso cair, vou machucar minha cabeça. Não, ela vai cair, vai machucar a cabeça sim, machuca mesmo. Então acolha, tente o abraço, tente a conversa. Porém, antes disso, você precisa se acalmar primeiro. Porque as crianças pequenas nessa idade são muito sensitivas. Elas sentem a nossa energia, o calor que nós estamos ali do nosso nervosismo, da nossa ira, da nossa raiva, do nosso estresse. Elas sentem isso, ok? Então, vamos tentar nos acalmar primeiro, beber uma água, respirar profundamente. Opa, o que eu tenho que fazer agora de uma forma racional para acolher essa criança, tá? Então, depois a gente volta para o assunto com você aí, tá legal? Para você não ficar desamparado nesse momento agora. Tá bom? Fernanda, tem um exemplo legal que pode ajudar a Geise e tem a ver com a conexão, que a gente está falando de uma conexão da gente se conectar com o filho, de estar ali junto, né, de ser empático. Mas tem uma outra conexão, que é essa conexão emocional. Então, vamos parar para pensar aqui, quando a gente está com raiva, né, pensa, às vezes a gente está naquele dia ruim, né, que tudo acontece de ruim, você leva aquela fechada no trânsito. A primeira coisa que você faz é soltar um palavrão,
né? A gente fica ali, o coração começa a palpitar, a gente sente a raiva, né? Significa o quê? Essa parte aqui a gente se desconectou. E eu estou trazendo, gente, essa questão do funcionamento cerebral porque ele é muito importante. É para além de apenas uma emissão de comportamento no nosso corpo porque eu sou muito esquentado. Não, ele tem muito a ver. Então, quando uma criança dá birra, geralmente a gente se desconecta, a emoção vai falar mais alto, né? A emoção, ela aparece. Então, a gente precisa se reconectar, né? Para poder trazer calma para essa criança. Porque se a gente também está estressado, a situação só vai crescer, né? Como se a gente botasse lenha na fogueira. Então, a gente precisa também se acalmar, dar uma respirada. E como a criança só tem 2 anos, já acolher ela, né? De um abraço, vem cá. É isso, acalmar a criança, às vezes, do lado dela, para que nada aconteça com ela. Então, isso é de extrema importância, a gente ter esse olhar, né? Que a gente também saber quando a gente está desconectado emocionalmente e quando a gente está, né? Às vezes a gente vai precisar esperar a poeira baixar, todo mundo se acalmar para poder resolver determinado problema, poder conversar, né? Com o filho e poder buscar uma solução. Isso também é uma forma de conexão. Isso também é importante, Ana, que nós temos a conexão emocional, que você falou, não é? Essa conexão através da comunicação, seja verbal e não verbal, a expressão facial, corporal, fala muito mais do que palavras, não é? Essa conexão do olhar. Então, ao falar com meu filho, se ele for menor do que eu, vou me abaixar, olha nos olhos dele. Essa posição, né? Toda hora, criança olhando para cima, seu filho menor que você olhar para cima. Ok? Olhe nos olhos. Se é adolescente, do mesmo tamanho que você, um pouquinho maior, vamos sentar juntos então. Ter esse olhar, essa conexão através do olhar. Isso tudo gera conexão para uma educação positiva. Né? Não somente a conexão através de carinho, do toque, do amor, do abraço, do eu te amo. Ok, também, mas tem coisas práticas que podemos fazer. E são coisas onde a Ana começou a falar no início, né, Ana, que saímos desse piloto automático, onde não pensamos mais sobre o que falar, sobre o que sentir. Simplesmente eu me relaciono. Ou seja, estou convivendo com pessoas da minha casa, que é meu marido, minha esposa, sei lá quem for, meus filhos, me relaciono. É normal acordar, tá meu filho aqui, meu marido ali, minha esposa aqui. É normal acordar, fazer comida, é normal acordar, arrumar casa. Tudo aí, ó, tá tudo automático. Como é automático também, meu filho pedir alguma coisa, eu ceder toda hora. Permissividade. Como também é normal, meu filho querer alguma coisa, eu não! Começar aquele bote falação na cabeça dele. Como é normal também ele falar e eu tô, aqui ó, o tempo inteiro, fala, aqui ó, o tempo inteiro. Gente, nós nos pegamos fazendo isso o tempo inteiro. Meu filho, quando tá assim, ó, né, quando eu tô tão atolada com as coisas de trabalho, ele quer conversar comigo, eu tô desconectada dele. Sabe o que ele faz comigo agora? Ele pega o meu celular, mamãe, deixa o celular aqui. Eu morro de vergonha. Olha o tempo de tela, hein, Fernanda? Eu morro de vergonha. Então, o tema é super bacana. Então, eu morro de vergonha. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, caraca, como que o Enzo me ensina, cara? Como que eu aprendo com esse menino? Ana, é impressionante. Como que a criança é leve. Como os filhos são leves. Até me arrepio, olha. Eu fico emocionada só de falar. Nossos filhos são leves. Nós é que pesamos o ambiente. Isso é super importante, Fernanda, que você está trazendo, porque assim, quando a gente pergunta, né, eu trabalho muito com adolescente, né, adolescência, e toda vez que a gente conversa com o pai, dá muito trabalho, porque é aborrecente, porque é isso, é tudo muito ruim. E aí a maioria das vezes, se você for olhar, os 15% que são ruins é o que mais pesam, e os 80% de gostoso, que tem de bom e de que a gente pode aproveitar, a gente não consegue aproveitar. Então, o quanto que é importante quando você traz, às vezes eu falo pro meu filho que eu amo, que eu tô ali, mas ele se sente inseguro, ele fica com ciúme, mas eu tô falando. Tá, às vezes o falar, será que a gente necessariamente se comunica? A gente tá fazendo a mensagem de amor chegar lá, né? A gente consegue abrir esse canal de comunicação e aproveitar, tá, adolescente,
tem momentos difíceis, né? Criança tem momento difícil, mas tem muito momento bom. E de que maneira que a gente pode aproveitar? E a gente fica achando que é um tempo mágico, a gente precisa ter um dia inteiro com ele. Não, é tempo de qualidade, né? Estar ali, estar por inteiro, estar conectado. Olha, adolescente gosta de ficar no quarto. Ele não sai do quarto, ele não vem ficar comigo. E você vai ficar com ele? Por que você não chega lá, oi, vem aqui ficar com você? O que você quer, mãe? Não, eu só quero ficar do seu lado. Fica ali 10 minutos para você ver se daqui a pouco o papo não começa a rolar. Né? Então, a gente precisa, muitas vezes, é isso, sair desse automático e fazer a diferença, fazer diferente, porque parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla e não sai do lugar, né? E fica ali, a Viviane até colocou que ela conseguiu usar a estratégia aqui e colocou o filho para tomar banho de 7 anos. Então, olha que bacana, né? A gente usando realmente, mas quando a gente traz as práticas que a gente coloca aqui, a nossa intenção é que a gente passe a colocar principalmente durante toda essa semana, e que a gente, né, são vários psicólogos que estão trabalhando com a disciplina positiva, né? Eu acho que a nossa mensagem é o quê? Existem técnicas, ferramentas, existem, mas se não é feita com o coração, se você não está aberto para essa mudança, esquece, não vai dar certo. Esquece, a gente pode dizer, né, que você precisa se conectar, mas é que o outro vai sentir. A gente sente quando não está conectado, né? Então a gente precisa ter essa mudança, né? A gente precisa acreditar que pode fazer diferente e que as coisas vão mudar, né? E que as fases vão passar. Ela até colocou aqui, a Flávia, na experiência própria, o abraço funcionou muito comigo. Né, o fato de abraçar quando o filho está nesse potencial da promoção. Sabe o que eu costumo falar, o Flavinha e Ana, e todos vocês aqui, né? Quando a mãe vem para mim falar, Fernanda, funcionou. Eu preciso ter muito cuidado, né? Nós precisamos ter muito cuidado com essa palavrinha funcionou. É lógico que eu entendi qual foi o seu intuito aqui, né, Flávia? Mas assim, esse funcionar primeiro tem que partir do meu acreditar. Precisa acreditar que aquilo ali tem um sentido. Se não fizer sentido, não faz sentido. Nem para a criança, nem para mim. A criança vai perceber que aquilo ali é uma forma diferente, mas que no fundo, para ela. Então, assim, quando eu consigo modificar o meu estado aqui, primeiro, mental, de compreender, né, de entender que aquilo faz sentido, opa, aí sim tem a prática. E a prática positiva. Eu não sei, Ana, quem inventou essa história, essa ideia de que pensamento positivo transforma o mundo, você atrai coisas maravilhosas. Concordo, tem um pensamento bacana, né? Porém, o pensamento sem ação positiva não adianta nada, gente. Não adianta eu pensar, eu preciso parar de estar com meu filho, tadinho, que não merece isso. Olha que pensamento bacana, positivo isso. Realmente, ninguém merece que ninguém grite com ninguém, não é? Mas qual é a minha ação de fato para parar de gritar com ele? Eu tenho que pensar, eu tenho que falar mais pro meu filho que eu amo meu filho. Ou esse tempo com meu filho, não é? Pensar em tempo de qualidade não é simplesmente ter um tempo, que às vezes os pais pensam muito nisso, né? Eu preciso estar sentado com meu filho do lado dele para provar que eu tenho tempo de qualidade. O tempo de qualidade é o tempo que eu passo por ele. Filho, tô indo pegar água. Você quer um copo d'água? Opa, meu pai tá lembrando de mim. Minha mãe tá pensando em mim agora. Olha a conexão com as palavras. Olha a conexão, a ligação, a união. Filho, tô em uma padaria. Vamos lá comprar um docinho comigo? Filho, tô passando aqui agora. Tô vendo uma coisa na televisão que você gosta muito. Quer sentar comigo pra ver um pouquinho comigo aqui? Filho, me ajuda aqui rapidinho a arrumar essa louça, tal. É o tempo que a criança, que o adolescente se sente pertencente, se sente amado, se sente importante na família, com poucas palavras, com ações. Sabe quando você passa por ele, dá aquela batida na cabeça assim, aquele toque? E aí, filho, tudo bem? Eu tô aqui no quarto, meu filho tá lá na sala. Filho, tudo bem aí, filho? Quer alguma coisa? Precisam de ir pra alguma coisa? Não, mãe, tudo bem. Foi suficiente. Para que ao longo do dia eu tenha essa conexão com ele.
Durante o dia, eu posso me conectar de várias formas com meu filho. Para que ele possa justamente sentir, opa, meu pai, minha mãe estão lembrando de mim. Apesar de ela estar no quarto trabalhando, mas ela está pensando em mim. Bacana, sabe? Pensar nessa possibilidade também. A Luciana, Fernanda, colocou que ela usou essa questão de falar sobre como ela se sente também com a filha adolescente e como isso deu certo. E isso é um outro ponto quando a gente fala em conexão, né? Muitas vezes os pais, não, eu não posso dizer que eu fiquei chateado com o comportamento dele, eu só fiquei brava, eu tenho que manter a pose. E quando a gente começa a trazer também os nossos sentimentos, eu estou trazendo para o meu filho a possibilidade dele pensar, poxa, eu deixei minha mãe chateada, ela fica triste quando eu faço alguma coisa, ela está preocupada comigo. Então, muitas vezes eu lembro, quando a minha filha, ela tem 15 anos, ela começou a andar de ônibus, né? E aí, começou a andar de ônibus, você fica mega preocupada. Passou 1 minuto, que era para ela chegar, ela não te ligou, você já acha que ela foi sequestrada, que o ônibus quebrou, que aconteceu alguma coisa. Isso é cabeça de mãe, né? Vamos combinar que a gente tem a mania, o automático de pensar o pior. E aí você liga e não atende, liga e não atende. E aí eu trouxe para ela, eu falei, filha, você precisa entender que cabeça de mãe, eu tô acostumando que você ainda tá andando de ônibus, né? Eu sempre te levei e te busquei. Então isso me deixa muito apreensiva, eu fico achando que alguma coisa aconteceu, né? Que alguém pode ter feito mal para você. E se você não me liga, não é controle, eu não quero te controlar, porque eu sei que se você quiser fazer alguma coisa, a gente pode combinar antes. Mas eu preciso que você me avise, porque eu vou acostumar, vai chegar o dia que você não vai precisar me ligar, né? No minuto que chegou, você pode esperar uns 10 minutos, que vai falar, e aí, Yasmin, chegou? Não chegou? Então, é uma questão da gente também trazer para eles, porque às vezes eles observam, principalmente a adolescência, né? Acha que você está querendo controlar, né? Que você não quer que faça de determinada maneira, e às vezes não, é preocupação, só que a gente não sabe falar isso para eles, né? A gente não consegue trazer esses pontos para os nossos filhos, e quando a gente fala, olha, eu tô chateado de te ver aí o dia inteiro no celular, né? Isso não faz bem para a saúde, como é que a gente pode pensar nisso junto? É fácil? Não. Ele vai aceitar de primeira? Não. Mas é um processo, é aprender. E a gente ensina a aprendizagem e repetição. Quando você traz, Fernanda, a questão do dirigir e vira automático, é porque a gente aprendeu, fixou lá na nossa memória. Tá lá, ninguém mexe. Você pode ficar 10 anos sem dirigir, que você vai pegar um carro, vai ter dificuldade, mas já tem coisas automáticas. Então, aprender é esse processo. E se a gente está ensinando os nossos filhos, a gente precisa repetir, 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 porque a grande fala dos pais é, mas eu falo, ele não escuta, tá? A gente vai ter que falar 10 vezes, não vai ter jeito. A gente pode fazer um quadro, aqui em casa eu tenho um quadro das atividades que cada um faz em casa, mas esse quadro eu tenho que falar, você olhou o quadro? Tem coisa lá para você, eu não falo o que é, mas eu tenho que lembrar do quadro, porque o mundo está em outro, né? Ela está em outro mundo. Então, a gente precisa ter esse olhar também de que a gente pode, não é ser vulnerável, não, a gente falar que está triste ou que está chateado, isso não nos vulnerabiliza em frente aos nossos filhos, a gente não vai deixar de ser forte, muito pelo contrário, a gente vai ensinar eles que a gente deve falar das nossas emoções, daquilo que a gente sente. E onde que é o ambiente que a gente tem que falar disso? É em casa. Né? Então, a gente precisa pensar no seguinte, é todo um processo ao longo prazo. Né? Então, a gente precisa começar desde pequenininho essa questão da conexão, de falar dos sentimentos, de ser respeitado, para que o nosso ambiente em casa seja protegido, que a gente vai ser o nosso porto seguro. Porque senão, quando eles forem para a adolescência, o porto seguro deles vão ser só os amigos. E aí? É todo mundo da mesma idade, todo mundo com a mesma maturação. Né? Cadê o adulto aqui ajudando? O adulto jogou, né, com o meu jeito de ser autoritário, eu deixei ele de lado, né? Então a gente precisa resgatar esse ponto, porque a gente precisa estar conectado, eles precisam saber que eles podem fazer em casa, né? Então, se eu não puder expressar minha raiva em casa e alguém para me ajudar a pensar nessa raiva, como é que eu posso fazer da próxima vez, né? Fiquei com raiva e chutei uma mangueira, o pai precisa trazer, olha, você ficou com raiva, você chutou a mangueira,
E se alguém que te deixasse com raiva, você também iria chutar ela? Ah, iria. Você acha que ela gostaria de levar um chute seu? É fazer refletir. A gente precisa fazer com que as crianças e os adolescentes reflitam, né? Ana, mais uma vez a conexão emocional que você traz, né, que a Lu trouxe pra gente aqui. Não é? Essa conexão emocional é essencial e faz toda a diferença para todos os tipos de desafios que nós temos com nossos filhos. Você falando isso me fez lembrar aqui a questão de repreender a ação, não o filho. Né? Eu repreendo a ação dele, porque a raiva é um sentimento secundário. Eu não acordo, nossa, acordei com uma raiva hoje. Não, eu bati o dedinho, né, minguinho, no ponto da minha cama, que doeu horrores. Nossa, raiva que batia. Opa! Então a raiva não veio do nada, ela veio porque algo aconteceu. Então entender realmente o que está por trás dessa raiva e repreender sim aquela ação, através do diálogo respeitoso, não de acusação. Porque quando eu acuso a criança ou adolescente, você é feio por fazer isso, não é? Você é um bobão por fazer isso, você é uma criança ou adolescente mal. Olha como eu repreendo a pessoa e não a ação, ou os dois ao mesmo tempo eu faço isso. O Enzo, quando tá nos ataques de raiva dele aqui, quando tá muito estressado, principalmente para dormir, ele vem para cima de mim, às vezes me empurra, sabe? Me empurra. Olha pra ele assim, o que tá acontecendo, Enzo? Por que você tá fazendo isso comigo, filho? Ele fecha a cara assim e fica assim, ó. Tá, então quando você se acalmar, você vem falar comigo, porque eu também tô começando a ficar nervosa com você. Então quando a gente se acalmar, a gente fala. Beleza, antes de dormir, Ana, ele vira pra mim e fala assim, aí eu volto com ele sobre o assunto, né, caso eu não consiga conversar com ele depois sobre isso, e eu falo com ele, filho, vamos pensar o que você fez hoje? O que você sentiu naquela hora lá? Olha a educação emocional. E é repetir isso sempre. Não é que eu falei uma vez, gente, criança, o adulto sou eu. E eu preciso educar emocionalmente meu filho. Ele não sabe disso tudo, como eu hoje sei, ter mais consciência. Mamãe, eu senti muita raiva. Eu falo assim pra ele, pode sentir raiva, Enzo? Hoje ele fala, posso. Isso, pode mesmo sentir raiva. Mas o que você fez que eu não gosto e também não é legal? Ah, eu empurrei você. Ou então tranquei a porta. Ah, então como você pode fazer então da próxima vez se vier acontecer para evitar fazer isso? Entende? Então assim, eu estou me conectando emocionalmente com ele, né, tentando esse exercício, que às vezes não é tão fácil assim, não é? Que às vezes também tô nessa ira minha, eu preciso sair para me relaxar um pouco. Mas ao mesmo tempo eu quero falar o quê para ele? Filho, não tem problema sentir raiva, chorar, ficar triste. Não tem problema. Agora vamos pensar, ele tem idade para isso, vale ressaltar isso, né, gente? Tem idade já para poder ter esse diálogo com ele. O que você pode fazer? Como que eu posso te ajudar também? É muito fácil falar para a criança, vamos lá, vamos então resolver o problema juntos, que a disciplina positiva fala que tem que resolver o problema, resolução de problema. E deixa a criança lá resolver sozinha. Opa, calma, é criança, é adolescente, não tem maturação ainda. Eu vou junto se for preciso e sem problemas, né, Ana? Olha a conexão mais uma vez acontecendo aqui. E a conexão, ela tem aquele prefixo do co, né? É a corregulação. Então, quando a criança, às vezes, está num ataque de birra, como a Geice trouxe, né, de 2 aninhos, ou com 7 anos, ou na rebeldia, né? Porque a rebeldia da adolescência não é mais a birra, ele já tem outro nome. Conotação, né? Outro nome. Mas tem a ver de que, opa, eu vou enfrentar isso que eu não estou concordando, né? E qual a maneira que eu tenho é de realmente ir para o enfrentamento. Então, quando a gente traz a corregulação, a corresponsabilização, a gente está trazendo o junto, que é o que eles precisam. Né? E eu acho muito bonito um dos livros da disciplina positiva que a gente estuda, que traz a questão da ponte, né? E eu queria aproveitar, a gente só tem uns 5 minutinhos aí para acabar a nossa live, mas da ponte, da gente pensar o quanto, né, a ponte a gente, né,
Quando ele é pequenininho, criança, é aquela ponte estreita que tem o corrimão, que a gente precisa ir ali guiando. A gente não está segurando, ele pode andar sozinho nessa ponte, mas a gente está ali protegendo. À medida que ele vai crescendo, e vem uma questão da autonomia, que muitos pais têm trazido para a gente também, né? Como desenvolver a autonomia, eles são muito dependentes de mim, e o quanto que a gente não deixa eles dependentes da gente, porque a gente precisa disso, né? Então a gente precisa pensar essa questão, ou medo de deixar que ele desenvolva essa autonomia, né? E à medida que a criança vai crescendo, essa ponte ela vai se alargando, né? E a proteção, o corrimão, também vai diminuindo, que quando chegar na adolescência, no final da adolescência, já é uma ponte sem corrimão, que é a ponte que ele vai ter ali para seguir o caminho dele, né? A gente protege, a gente está ali, a gente é base, né? Então, a gente começa ali com a base e com a proteção, e claro, a proteção, pai e mãe nunca deixa de proteger, mas a gente fica ali, ó, nós estamos aqui, a gente é base, você pode contar com a gente, mas a partir de um momento você começa a caminhar, né? E isso na infância, na adolescência. Então, o quanto que é importante esse nosso papel, o quanto que a gente precisa, né, trazer para a nossa consciência de que eu estudei para ser psicóloga, eu estudei muito para ser neuropsicóloga, a gente fez certificação de disciplina positiva, a gente está sempre estudando, estudamos para fazer essa live aqui. Então, assim, e por que a gente não estuda para ter filho? Né? E por que a gente não está ali estudando para poder aprender a ser mãe, aprender a ser pai e melhores estratégias? Né? A gente precisa, a gente precisa de tirar esse ser da sabedoria, pronto e acabou, mas a gente fala assim, eu também tenho falhas e eu também não sei como fazer e eu preciso aprender. Perfeito, Ana. É que eu sempre falo, né, essa autoeducação, né, Ana? Eu sempre estou estudando para tudo na vida, e quando surge um curso, surge um mini treinamento, surge alguma coisa para os pais, já sei tudo já, para que eu vou fazer isso? Não é? Estudar para ser pai, não existe negócio desse. Gente, estava pensando esses dias, Ana, se eu tivesse, meu filho tem 7 anos, 7 anos atrás, se eu tivesse conhecimento de tudo isso que eu tenho hoje, Ana, caraca, falei com meu marido anteontem, isso aqui em casa, como que eu teria feito tudo diferente? Não tudo, né? Tudo bem que a gente, né, segue o nosso coração, a gente não erra como segue o coração, mas com certeza 30% ele feito diferente. Né? E hoje eu estou criando, eu estou desenvolvendo no Enzo situações que era para ser desenvolvidas lá atrás. Por falta de conhecimento meu, eu não desenvolvi. Né? Não é que não querer somar, né? A questão não é essa, de jeito nenhum. Não é? A questão é que não tem conhecimento mesmo. Se eu não conheço, não tem como agir diferente. Então, aproveitem as lives. E às vezes eu estou envolvida na situação, né, Fernanda? A gente está envolvida e a gente não consegue pensar. Então a gente precisa do outro trazendo pra gente uma lanterna ali. Opa, você olhou por esse lado? Não, não olhei. Então vamos olhar junto? Né? Então vamos olhar junto, gente, né? Eu espero que vocês estejam com a gente aí o resto da semana pra gente olhar junto para essa questão da educação e poder conectar cada vez mais com essa galerinha aí que é futuro, né? E quanto melhor a gente conseguir desenvolver, né, pessoas resilientes, que conseguem resolver conflitos, que são empáticas, eu acho que a gente vai ter um mundo aí com bem menos violência. Com certeza. Eu acho não, eu tenho certeza. A sociedade agradece, né, como um todo, né? A natureza, principalmente, agradece também. Eu acho que é um todo, não simplesmente a nossa casa, o nosso ambiente, nosso cercadinho, né? Olhar para o macro. Esse macro no qual estamos inseridos, e quero que meu filho, seu filho aqui, possa desenvolver bem daqui a 20, 30 anos da vida dele. Pessoal, acho que é isso, Ana, muito obrigada. Vamos agora finalizar aqui a live, né, Lá? Eu acho que já está no final aqui já. E vamos correr lá pro grupo Jornada Conexão Família. Você que não participa, né, no nosso grupo aí, deixa o direct pra gente aqui, a gente deixa o contato com vocês. Você que está no nossa Jornada Conexão Família no grupo do WhatsApp, convide outras mães, outros pais para participarem também. E é isso, muito obrigada, primeira noite aí da live, super gratidão, coração que repleta de alegria e de carinho e com muita vontade, né? E pais aí ajudam outros pais, a verdade é essa. Com certeza, Fê, então vamos seguindo, amanhã tem mais. Um beijo para todo mundo e obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Obrigada, Zenilda, beijo, meninas. Tchau.